Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio Arival Cast. É o pior podcast que nós temos aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós só trazemos gente boa. O nosso conteúdo aqui é um conteúdo voltado para edificação, para informação, para abençoar a vida das pessoas. Vocês já me conhecem, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 27 anos. O nosso convidado hoje é o nosso irmão Luciano Camargo. Todos o conhecem aí na vida artística, como cantor, né, dupla sertaneja, mas também ele é um servo de Deus, presbiteriano. Amém. Deus fez uma grande obra na vida dele. Sim. Tá? Eu quero já de antemão agradecer o Luciano por ter aceito, a querida esposa dele também que está aqui. E se você quiser já cumprimentar o público aí, fica à vontade, cumprimenta aí o seu público, né, os seus irmãos na fé, que agora você tem outra família, né? Antes de tudo, agradecer o convite, pastor, por estar aqui. Desde o dia que eu recebi o convite, estou numa expectativa muito grande. A última mensagem que eu te mandei, eu demorei um pouco para responder a data, porque eu queria entregar uma data que não fosse mudada depois, porque vida de artista já viu, né? Ainda mais agora, no mês que está entrando agora, temos 16 shows para fazer. Né? Mas desde o princípio, desde o primeiro dia, que foi uma expectativa, e eu venho orando para estar aqui com vocês. E a satisfação é muito grande mesmo, junto com a minha amada que está aqui comigo. E eu espero corresponder também à expectativa de vocês aqui hoje. E parabéns, não é o pior podcast, não. Há controvérsias aí, vem acompanhando. Mas viu? você acredita que eu morava em Olinda e eu fui pastor em Olinda 8 anos. Sim. E tinha um cara que ele vendia bem, ele assava galeto. E ele colocava assim, o pior galeto do Brasil. E ele era o que mais vendia, entendeu? Talvez seja uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing. Todo mundo fala, não, eu quero assistir para ver se é pior e vai ver que é o melhor, viu? Parabéns, viu? Vem acompanhando. Obrigado. Parabéns a Fernanda também. E obrigado também. O tema nosso vai ser um bate-papo aqui sobre a história de vida, a conversão do Luciano. Eu peço para você fazer a sua inscrição no YouTube, no Spotify, ative as notificações aí também. Nós temos aí alguns parceiros, né, que patrocinam para a gente ajudar a como é que é? Manter nosso canal no YouTube. Mas também como é que é? Monetizar não, publicar mais. Como é que é o nome? Patrocinar. Sei lá. Gente, fugiu a palavra. Tráfego pago, não sei o quê. Pra pagar o negócio. Isso aí. A gente tem todo um time aqui por trás que trabalha para que isso aconteça, né? Então nós temos, fala aí dos nossos patrocinadores, que esse primeiro aqui, eu não sei se o Luciano conhece, é até bom ele conhecer, a One Big Media. A One Big Media ela é uma consultoria parceira de criadores de conteúdos com foco no YouTube. Então, eles fazem toda a estratégia, gestão dos canais de YouTube, faz aqui da igreja, faz do pastor Arival também. Então, eles fazem de muita gente. Tô precisando de um, viu? Eles trabalham com inteligência digital, porque a gente não entende disso, né? Eles trabalham vendo as tendências. Pastor, eu não entendo nem de inteligência humana. Quem dirá digital? São dois jumentos se entrevistando aqui hoje. Vamos lá. Vou chamar eles para ter uma conversa comigo depois. Ajuda. Temos também a Previx, que é a empresa de segurança aqui que nos dá apoio aqui na igreja. Eles trabalham com serviços terceirizados, limpeza, recepção, manutenção geral. E se você quiser saber mais sobre essa empresa, é só clicar aqui no link que a gente vai deixar na legenda desse vídeo. Também o glorioso Cadu Aranha aí, que é o nosso homem do som, produtor, parceiro. Ele cuida das transmissões aí da IPB e é uma empresa que serve aí muitas igrejas. Fala um pouquinho aí, você que conhece bem o Cadu. O Cadu, ele trabalha em toda a parte de transmissão, áudio. Se você precisa aprimorar essa parte de equipamentos da sua igreja ou precisa treinar a equipe que já trabalha com você, é só chamar o Cadu, ele vai entrar em contato e vai te dar todo o suporte que você precisa. Nós temos também Porte Contábil, escritório de contabilidade que ajuda a gente aqui também, e consultoria empresarial. Eles atuam no mercado há muito tempo, há mais de 20 anos. Então, todo mundo precisa de contador, né, pastor? Então, fica a nossa indicação. Principalmente hoje, que é o dia 31, último dia de o imposto de renda, né? Tá certo. É rápido, né? E por último, Bluefields.
que é uma aceleradora de startups, e hoje nós queremos falar da Blue Academy, uma plataforma de cursos 100% online que integra fé e trabalho. São vários cursos, você escolhe qual você quer fazer e paga apenas por aquele. Então, é bem objetivo e são todos cursos práticos, mão na massa. Então, acesse a plataforma para saber mais. A Bluefields nasceu aqui em Pinheiros e a ideia é criar essas startups aceleradoras, principalmente para as novas gerações. Coisa boa para as suas duas filhas. Sim, Conhecer lá Israel, conhecer o Vale do Silício, porque os empregos vão acabar, os concursos públicos vão acabar. E hoje é criatividade, né? E você que trabalha nesse mundo aí também, de comunicação, esse menino, o Paulo Maitá, e todo o foco dessas startups tem um fundo missionário, é gerar missões, né? Gerar produção que venha transformar vidas, abençoar, como o Zé da Hora está fazendo lá no sertão. sim. Ele faz o Zé da Água, ele criou uma ONG lá, uma aceleradora, que tem abençoado muita gente. Mas vamos lá, vamos para a nossa pauta do dia aqui. Luciano, você dispensa apresentações. Obrigado, Eu queria que pastor. você apenas contasse um pouco da sua infância, já puxando um gancho aí de como o Evangelho sempre esteve presente na sua vida. Sua mãe é cristã da Assembleia de Sim. Deus. Assembleiana. Assembleana, daquela raiz, Sim. né? Então você deve gostar, né, dos hinos, aquele negócio todo. E Conta um pouquinho aí, por favor. fogo na canela, canelinha de fogo. Isso aí, eu isso sou. aí. E é engraçado, esses dias a minha mãe estava em casa, nos Dias das Mães, e a gente começou a louvar muito. E ela foi me buscar no aeroporto lá em Campinas, e na hora que que eu entrei no carro, ela estava fazendo surpresa para mim, eu não sabia que ela ia me buscar. Sei. E aí, quando a gente estava conversando, a gente começou a conversar sobre louvores, eu já mostrei um aplicativo que eu tenho, que é da Harpa Cristã, Sei. que são os louvores originais Sei, mesmo, né? Raizão. A raizão. Sei. E aí, eu colocava um e ela cantava, e eu cantava junto. E aí, a gente começou a buscar na minha memória o porquê de eu conhecer tantos louvores antigos. Sei. E eu lembro que a minha convivência na igreja de criança era pouca, porque quem me levava não era minha mãe, era minha irmã, Marlene, que ela era evangélica da Assembleia, né? Isso onde? Em que lugar? Isso na Vila Pedroso, da década de 80, ali no ano de... Eu sei que foi no ano entre 80 e 82, por causa da Copa do Mundo. Que cidade? Aqui em São Paulo? Em Goiânia, Goiânia. num bairro periférico de Goiânia, chamado Vila Pedroso, Sei. que eu cheguei nesse bairro, eu lembro da minha chegada nesse bairro. Da minha infância, o que eu lembro é do bairro que eu morava, que chamava Jardim América, chama Jardim América, Certo. e depois eu fui para esse bairro, chamado Vila Pedroso, e é onde eu tive o meu primeiro contato com a igreja, que era quando eu era criança, por causa da minha irmã. E era engraçado, porque de manhã, nós íamos para a igreja, para a Assembleia, que tinha a escola dominical, Isso. né, que eles serviam leite, café pra gente, com pãozinho, e à tarde a minha irmã passava com a gente no centro comunitário da igreja católica, todo bairro tem um centro Sei, comunitário, sei. que a gente ia para brincar e também para comer, que a gente era uma família muito pobre. pobre, né? Então, Só conhece essa história quem já foi pobre. eu lembro que a gente tinha esse contato muito pelo que comer, Certo. né? Eu ficava torcendo para chegar o final de semana logo, para poder ir para a igreja, para poder comer, que tinha um lanchinho na igreja para a gente comer. E nós tínhamos o pastor da igreja que a gente frequentava, que eu ia com a minha irmã, ele morava na mesma rua que a gente. Na verdade, ele era nosso vizinho. Sei. A gente morava numa casa, tinha um vizinho e já era a casa do pastor. E ele tocava o dia todo louvores. Sei. Então, por isso que eu conheço, assim, esses louvores antigos. Então, acabei falando aqui dos louvores, né, por causa do canelinha de fogo que eu sou, né, e acabei lembrando também dessa passagem minha de Esse quando foi o meu negócio de primeiro Eusébio, contato. Paula. Lembro tudo. Tudo. Eu, quando comecei o meu pastorado em 85, na igreja lá em Jequié, na Bahia, nós tínhamos um sistema de som na igreja. E esse sistema de som era uma corneta que ficava pendurada na frente da igreja e um toca-disco com os bolachões, né? Sim. Que aí você tinha Oséias de Paula, você tinha aquele outro famoso agora que faleceu há pouco tempo, né? E a gente colocava aquilo na forma de você comunicar. O evangelho raiz era comunicado por aquilo. Sim. E a Assembleia de Deus tinha uma coisa muito forte, que eram os cultos na praça.
os evangelismos. Esse eu não peguei. Rua. É, O cara se convertia no domingo, na segunda-feira o cara dando testemunho na praça lá, com o que Deus que fez na lindo. vida dele. É uma coisa muito interessante assim. E a sua conversão mesmo, se deu quando? Agora, recentemente? Foi agora. Eu ainda não estou preparado ainda para falar tanto desse dia, que ainda me emociono bastante. Que foi no dia 11 de junho de 2020. Sei. Foi um momento. Festa do Dia dos Namorados. Foi assim, naquele ano de super pandemia, ninguém saía de casa. Sim. E naquela tarde, a minha mulher saiu de casa. Ela saiu, ela e minhas filhas. Até hoje eu não tive a curiosidade de perguntar o que você foi fazer aquela tarde. E eu tinha marcado, porque 2 semanas antes, eu tinha conversado com o nosso pastor, com o pastor Ildé, que eu queria ser batizado. Sei, Porque eu já vinha, né, frequentando sei. a IP Alpha já há muitos anos, já tinha uns 4 anos que eu vinha frequentando. A primeira vez que eu manifestei o desejo de ser batizado foi num culto na igreja, um domingo, e que eu chamei ele e falei para ele, eu quero ser batizado. Só que depois dessa conversa com ele, ainda levou assim, mais 3 anos. Sei. Levaram 3 anos ainda para eu poder conversar com ele, de fato, a gente fazer essa programação. E aí nós marcamos uma conversa por FaceTime pra gente só combinar. E aí, do nada eu falei pra ele, eu quero conhecer esse Deus que todo mundo fala, que eu conheço, mas não sinto ainda. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito. E aí, a minha conversão foi ali, entre as 16 horas e as 17 horas, numa quinta-feira. Então a gente pode chamar você, não, eu não gosto muito do termo crente, né? Mas agora você é um discípulo de Jesus, você é um cara que tem um compromisso de vida e um relacionamento pessoal com Cristo. Sou. E tô levando muito a sério. Louvado Não seja tem Deus. como não levar a sério, Certo. né? Depois que você sente isso, que você tem esse encontro, a tua vida passa a ser mais séria, porque é tudo através, depois dele, Sei. né? Nada na minha vida Antes mais de Cristo e depois de Cristo. não tem nada na minha vida que seja antes dele, é sempre depois dele, sabe? Certo. Tudo, o amor que eu tenho pela minha mulher hoje passa por Jesus. Tudo é diferente. Não, e Deus, observando assim a sua vida, mesmo você não tendo sido convertido, sua conversão sendo bem recente, mas Deus lhe deu uma família, Sim. né? Na providência dele, lhe deu uma esposa, né? Eu posso dizer isso, deu as filhas maravilhosas, deu a família, porque eu conheci o seu sogro, sua sogra, né? Eu vejo que sua mãe, sua família, quer dizer, Deus é como a conversão de Zaqueu, né? Alguém plantou aquele sicômoro Sim. para um dia Zaqueu subir lá e ter aquele encontro com Jesus. Então, Deus trabalhou a sua vida, né? Sim. Para no tempo exato você ter essa conversão. A minha mulher é resposta de oração da minha mãe. Que eu sempre chegava na minha mãe e falava para ela que eu queria... Falava, mãe, eu queria um dia ter uma família, né? E ela falava, filho, Deus está preparando uma esposa para você. E toda vez que ela descrevia uma mulher para minha vida, eu falava, poxa, pensava, minha mãe tá falando isso, porque minha mãe é crente, né? Porque ela descrevia uma mulher com cabelo comprido, né? Que ia para a igreja, e eu falava, bom, minha mãe tá falando isso porque a minha mãe é crente. Ó, vamos dar aqui, aproveitar essa nota de rodapé, como diz o Príncipe Hernandes. Toda mãe, todo pai tem que começar a orar pelos seus filhos, Sim. pelo casamento dos seus filhos. O desgramado Salomão lá teve 700 concubinas, 300 mulheres, mas não teve uma esposa. Então, esposa é presente de Deus, é resposta de oração. Às vezes a moçada fica perguntando aqui, né? E os pais também ficam, meu filho não casa. Você está orando pelo casamento do seu filho? Você está orando, né? Você que quer casar, você está orando pedindo a Deus uma esposa, né? Então, sai procurando um lugar errado. Porque tem isso também, né? Tem, né? Tem um lugar. Não existe o lugar certo, mas existe o lugar correto. Né? Na minha época, quando eu não estava muito sério na igreja, tinha a mulher para casar e a mulher para se divertir. Era essa. Eu estou sem nenhum preconceito, né? Mas família na família, tem essa ideia. Mas aí entra justamente como é que você conheceu a Flávia, né? Então, eu conheci a Fal
Fui fazer um show em Americana, Sei. na cidade americana, um rodeio lá, e os pais dela foram para essa festa com os amigos lá de Americana. Sei. E ela me conheceu fazendo o show. Sei. E aí, a gente morava no mesmo condomínio, e ela pegou e foi pegar, dizendo ela que foi pedir um autógrafo para mim. Levou Sei. um CD e tudo para pegar esse autógrafo. E quando eu a conheci ali na porta de casa, ali eu me apaixonei. Sei. E falei, não vou te dar um autógrafo, eu quero o seu telefone pra gente ter contato. Sei. E a gente começou a conversar, começou a sair, a ficar, vamos dizer assim, não era nem um namoro ainda. E eu sempre chamava ela pra sair comigo e ela não ia. Sei. Eu chamava, principalmente domingo. Teve um dia que eu fui fazer um show perto de São Paulo, perto ali de Alphaville, e convidei pra ela ir comigo e ela falou, não posso. Aí bateu uma curiosidade, falei, por quê? Ela falou, porque eu tenho igreja. Eu falei, caramba, a menina é evangélica, é crente. Eu falei, aonde eu tô amarrando meu burro, meu Deus do céu. É um cara acostumado a namorar aqui, sair ali, sem ter hora pra voltar, passear a hora que queria com a namorada. Eu falei, caramba. E ela só não. E aí teve essa vez que eu chamei pra ela ir comigo pra Goiânia, sabendo que ia receber um não como resposta. Sei. Mas não era isso. Quando eu chamei, ela falou, vamos. Eu assustei, né? Falei, caramba, mas e agora? Daí a gente foi pra Goiânia. E sempre que eu chego em Goiânia, eu vou primeiro pra casa da minha mãe. Sei. E nesse dia eu cheguei, fui direto pra casa da minha mãe e não sei porquê. Eu apresentei ela como minha arquiteta. Eu não apresentei ela nem como amiga, nem como Sei. ficante, nem com namorado, nada. Eu apresentei como arquiteta. E a minha mãe ficava assim, olhando pra ela, né? Olhando pra Fal, assim. Desconfiada. E eu nunca tinha falado nada pra minha mãe. E aquela conversa que a minha mãe falava lá atrás, que Deus estava preparando uma esposa para mim, eu já tinha passado já. Eu nem lembrava mais, né? E depois que aconteceu isso na casa da minha mãe, que eu vou contar agora, é que a minha cabeça deu start. Eu falei, peraí, a minha mãe falava isso lá atrás. Sei. A Fal, a gente tava na sala e a Fal precisou sair. Não sei, sei que ela se afastou, não sei se ela foi falar com a mãe dela por telefone. A minha mãe ficou só eu e minha mãe. A minha mãe virou pra mim e falou assim, não precisa mentir pra mim, ela não é sua arquiteta, ela não é sua amiga, ela é sua namorada e você vai casar com ela porque ela é resposta de oração para mim. Aí já fez a profecia completa, né? Aí eu comecei a olhar pra ela, comecei na hora, quis rir, mas você não, como é que você ri da mãe falando sério desse jeito, né? E aí, passou um tempo, quando a gente voltou pra São Paulo, eu não contei pra ela, não contei. Aí, depois do meu primeiro Eu Te Amo, que eu me declarei pra ela, aí eu contei essa história pra ela. Mas eu contei a história, mas assim, será que um dia vamos casar? 3 anos depois a gente estava casado. Então, e a minha mãe fala isso, ela fala, porque quando ela descrevia realmente uma menina assim, cabelo comprido, né? E eu tinha aquela coisa, né? Vamos dizer, de repente, até um preconceito, vamos dizer assim, né? Falava, é porque é evangélica, vamos dizer, porque minha mãe é da Assembleia. Mas não, ela é resposta de oração realmente da minha mãe. E foi a Fal que de fato me levou para a igreja de verdade, né? Para um dia eu chegar a me converter. Porque quando nós casamos, a Fal frequentava já a igreja, né? E todo domingo ela estava na igreja. E quando casou comigo, ela passou a viajar comigo. Então, o que eu fiz? Eu afastei ela do convívio da igreja. E por causa daquilo, eu chamei ela e falei... Coitada, viu? Eu chamei... Coitada, porque eu fico imaginando uma menina crente... Sim. Tendo que conviver com você nos shows, você dando autógrafo, sim, as Maria Chuteira, tudo dando em cima. Eu acho que ela deve ter tomado bastante Rivotril para poder... Mas você sabe, pastor, que nessa época... Vocês nessa parte, vocês administraram isso bem. Sim, porque na verdade, quando a gente saiu para viajar, nós namoramos durante 3 anos. Sim. Então, assim... ela já era uma querida pelas fãs, né? E ainda tinha uma confusão muito grande, porque quando a gente contava de como nós nos conhecemos, que eu falava que ela tinha me conhecido num show,
muitas fãs viram aquilo como se ela fosse uma fã que estava lá no show, Sei. né? E não era, ela nem gostava de música sertaneja. Então ela meio que virou assim, as fãs de Zezé de Camargo e Luciano meio que pegou a FAO como uma, na verdade, mais assim, uma amiga mesmo. Sei, Então, sei. eu não tive problema e nem a FAO teve esse problema assim de repente ter, né, através das nossas fãs, um certo ciúme das fãs assim. Eu só quero dizer para você o seguinte, a gente, como pastor, né, dentro da nossa linha mais histórica, a gente fica muito feliz quando uma pessoa influente como você, e nós temos outras pessoas que tiveram a experiência de, como o Kaká, né, no mundo do futebol, hoje tem a Bela Falcone, tem aquele deputado lá, que casou recentemente, né, o Nicolas. Isso para a gente, ao mesmo tempo, traz uma alegria muito grande, porque vocês têm uma rede de influência muito grande, né, para testemunhar o Evangelho. Mas há uma outra preocupação também que a gente tem, que é justamente aqueles casos que as pessoas não passam por uma conversão genuína e às vezes começam a dar escândalos, já começa a ter dar um testemunho acerca do Evangelho. A gente, então, tem colocado você aqui, né, com a Flávia, sua família em si, como um motivo de oração. Eu sei que você está na mão, está numa igreja séria, a igreja Presbiteriana de Alphaville, pastor Ildé, pastor amigo, companheiro, nós sabemos que ele jamais usaria vocês como algo assim para aparecer, ou para promover a igreja, ou para promover, e até mesmo o convite seu de estar aqui com a gente, até falei com o Marel, né? Falei, Mário, eu gostaria que ele fosse lá justamente para ter uma palavra positiva para a sociedade, né? Que é possível você ser um profissional de sucesso, o trabalho que você faz, um trabalho sério, tendo uma família crente, né? Tendo uma esposa, tendo uma estrutura familiar que eu vejo que você valoriza, né? Eu acho que depois além do palco, a sua família é tudo para você, né? Sim. Eu vejo esse testemunho seu. E eu não sei o que você vê, porque nós temos muitos casos de atores, de jogadores de futebol, de artistas que se converteram, mas depois não perseveraram nisso. Quer dizer, para nós estamos tranquilos porque nós somos calvinistas, né? Sim. Mas como você vê isso? Porque você está bem exposto agora, né? Eu fico imaginando assim, suas fãs, qual a reação que elas tiveram quando você assumiu isso assim publicamente? Olha, pastor, eu procuro não olhar muito, assim, me perdi a palavra aqui agora, mas o que outros artistas, outras pessoas viveram ou estão vivendo na palavra de Cristo, né? Eu não busco isso, as Você está experiências dos focado na outros. sua. Eu não busco olhar as experiências de outros assim. Nunca olhei mesmo, né? Eu olho muito a minha experiência, né? Há pouco tempo atrás, eu meio que questionava, não é questionava Deus, não, eu questionava o tempo que demorou. Tá. Porque quando eu me converti, foi uma coisa tão maravilhosa, e é tão maravilhoso, o meu dia a dia, o meu acordar, o meu deitar é tão maravilhoso, e quando eu falo isso tão maravilhoso, imagina um homem que com 18 anos virou sucesso, né? Um homem que a partir dos 18 anos teve todas as oportunidades positivas na vida, né? E oportunidades negativas também. Porém, graças a Deus, graças a Ele, essas oportunidades negativas eu não peguei para mim. Eu só, graças a Deus, só peguei as positivas, né? Então, um homem com 50 anos de idade, que se converteu agora há pouco tempo, que tem essa paixão, essa descoberta agora, só que viveu um mundo, aos olhos do homem, maravilhoso, né? Então, eu posso te dizer que sim, o que eu vivo hoje, e por que eu questionei, por que demorou tanto, porque é infinitamente melhor do que tudo que eu vivi, sendo que eu vivi só coisas boas. Então, eu só olho a minha experiência, eu não olho a experiência de ninguém, porque eu não posso jamais julgar ou levantar qualquer dúvida em relação ao que o outro está vivendo. Eu tenho
que olhar para mim. E quando eu olho para mim, aí sim, eu posso abrir os olhos e de repente ver o que alguém que gosta de Zezé de Camargo e Luciano, receberam isso, né? Essa minha posição. Sei. Graças a Deus eu não tive em nenhum momento na minha vida alguém, assim, de fãs de Zezé de Camargo e Luciano, vindo de repente apontando o dedo para mim. Hoje a gente vive num mundo de rede social, né? Certo. Aonde tudo você coloca em rede social. Eu já tenho uma vida mais... Eu não sou tanto de me expor. Sei. Mas claro que quando eu lancei o projeto, houve assim... Eu só fui saber que existia essa palavra em relação à rede social quando aconteceu isso comigo. Que em um dia houve mais de 40 mil pessoas que deixaram de seguir a minha rede social. Mas isso também não... Foi algo assim que comentaram comigo. Eu não sei por quê, não posso também dizer se foi por causa do projeto. Mas aconteceu isso, que foi a única coisa que, assim, que foi perceptível em relação às pessoas que trabalhavam comigo, não comigo, né? E os fãs de Zezé de Camargo e Luciano, nos shows, tudo, não teve diferença. Sei. Eu acho que... E como você concilia, por exemplo, aí que eu estou falando, porque o calvinista ele vê essa questão de que quando um cristão ele entra na cultura, ele está ali para resgatar a cultura, né? E como é que você trabalha esses dois lados? Porque você é o cara que canta, tem a sua profissão, você é um músico profissional, você tem uma equipe que você trabalha, você traz o divertimento para as pessoas, você traz a mensagem. Mas, ao mesmo tempo, domingo você está na igreja Sim. com sua esposa, com Sim. suas filhas, aprendendo a palavra de Deus. Como é que você consegue trabalhar isso? Porque a pergunta que eu mais recebo, né, na caixa de perguntas, pastor, o cristão pode ouvir música profana? Né? A música profana, não, né? Secular, não sei o que eu falo. Depende, né? Depende. Eu não sei o que você chama de profano e de secular. É uma coisa que a gente... Né? Eu diria que se aquele menino lá que gravou A Garota de Ipanema, né, Vinícius de Moraes, ele estava preso hoje, porque ele faz uma descrição de uma mulher bonita, né? Seria o quê? Abuso sexual, não? Como é que é? Ser cancelado? Assédio sexual, ele estaria preso. Quando eu lancei o projeto, né, o A Te Entrego, não tinha pretensão nenhuma de ser trabalho. Como é o nome do projeto? A Te Entrego. A né? Te Entrego. A Te Entrego. Certo. Que foi Você assim, lançou quando? Foi em 2020. Mas depois, pós-pandemia. Pós-pandemia. Tá. Não, foi até durante a pandemia. Na verdade, assim, não tinha pretensão de trabalho. Como não tem até hoje pretensão de trabalho. Eu não faço show com o meu projeto. Vou fazer um evento em Goiânia, dia 27 de julho, que é um evento beneficente. Certo. É um evento onde eu não estou colocando ganho nenhum em cima desse evento, né? Que é para levar através da minha voz a palavra. Certo. Né? E eu não tenho uma pretensão nenhuma de que seja um projeto para ganhar dinheiro, porque eu tenho o meu trabalho. Certo. Eu vejo Zezé de Camargo e Luciano como meu trabalho. Certo. Né? A música é tudo aquilo que Deus me deu. É um dom que Deus me deu para levar alegria para as pessoas, falar do amor entre as pessoas. Né? Não entra na minha cabeça que algo que eu cante possa prejudicar alguém. Certo. Porque eu falo do amor das pessoas. Eu não falo de promiscuidade. Enfim, eu acho que o que eu... Acho não, tenho certeza que o que eu canto agrada demais as pessoas, né? E também tenho convicção que não desagrada a Deus. Certo. Eu desagradaria a Deus, eu acho que se eu estivesse fazendo um trabalho onde induzisse alguém a matar, a roubar, né? Então, Zezé de Camargo e Luciano é paralelo ao meu projeto cristão. Que um não esbarra no outro, um não atrapalha o outro. Certo. Mesmo porque louvar, eu falo isso para as pessoas. Uma vez me perguntaram assim, Luciano, qual a diferença entre louvar e cantar? Eu falei, olha, tanto louvor quanto música secular é cantar, né? Louvar é para Deus. Certo. E louvar, eu posso louvar dentro da minha casa. Certo. Não preciso sair e estar cantando em multidão. Se eu tiver a oportunidade, igual esse evento que eu vou fazer em Goiânia, em Anápolis, que é sem fins lucrativos nenhum, né? E poder levar a palavra através da minha voz, ótimo. Mas eu não vivo disso. Respeito quem vive, né? Respeito e admiro quem vive disso, né? Certo. Agora, eu não vivo.
eu trabalho com meu irmão, Zezé de Camargo e Luciano. Porque o louvar é o de dentro para fora, né? Eu não preciso estar vendo uma cena para me emocionar, né? Igual na música romântica, por exemplo, eu estou cantando aqui e olho ali e vejo uma pessoa chorando, uma pessoa se abraçando e eu me emociono com aquela cena, né? Eu não preciso disso. O louvar é de dentro para fora. Eu estou no meu banheiro, o meu canto onde eu faço as minhas orações, é dentro do meu closet. Eu vou para lá, coloco o fone, começo a louvar, começo a orar ali sozinho. E ali o meu encontro secreto com Deus Muito pessoal. já me fez cair no chão muitas vezes. De cair, de orar e ficava ali prostrado no chão, sabe? Até mesmo que uma posição fetal, sabe? E orando e chorando ali. Sei. Então, o Espírito Santo ele não escolhe o palco, né? O palco do Espírito Santo somos nós. Então, isso aí Jesus, inclusive, instruiu a gente, né? Entra no teu quarto, sim, fala ao teu pai que está em secreto ele... Mas uma coisa que eu acho que todo mundo tem curiosidade, porque é o seguinte, eu vejo em você uma pessoa que realmente é convertida pelo Espírito Santo. E uma pessoa convertida pelo Espírito Santo, como diz Jesus lá, vós sereis meus discípulos se permaneceis na minha palavra. Você é um cara que tem compromisso com a palavra de Deus. Sim. E cobro de mim todos os dias. Mas como é a sua rotina, né? Seria bom você falar assim, olha, eu oro com a Flávia, eu faço culto doméstico, eu leio a Bíblia, sim, eu tenho minha vida devocional, eu procuro dar testemunho. Onde eu estou, quem trabalha comigo sabe que eu sou crente. Fala um pouquinho disso aí, porque eu acho que o que falta hoje, às vezes, é a gente falar o óbvio. E o compromisso que a gente tem com a palavra. Deus, com a palavra de Deus. E não adianta. O que eu percebi, o que eu entendi de imediato, desde a minha conversão, foi que não adianta eu simplesmente falar sou crente e não vigiar. Porque se eu for pensar, eu era crente antes, então, né? Se fosse para viver desse jeito, eu era crente antes. Porque eu ia para a igreja, era aquele crente frio, morno, mas eu ia para a igreja, né? Assistia cultos, ouvia louvores, né? E hoje é diferente. Hoje eu acordo pensando em Jesus e no que fazer para agradá-lo e vigiando para que eu não faça nada que desagrade a Deus. Então a gente acorda às 6 horas da manhã, eu faço o café das minhas filhas, nós as servimos para ir para a escola, logo em seguida a gente vai para nossa sala, hoje ela tá fazendo, tá malhando fora de casa. Antes a gente saía para dar uma volta, né? Eu acompanhava ela, cuidar da saúde, né? E voltava. Aí a gente vai para os nossos estudos, né? Eu acabei de terminar Efésios, que aliás tem que cobrar, que eu estava estudando junto com o senhor, e de repente sumiram todos os vídeos, ficou faltando uns 10. Mas assim, eu acabei agora Efésios, mas já estudamos. Eu estudei, né? Você está estudando agora Reis, né, meu amor? E eu estudei Mateus, Romanos, Efésios, e terminei Efésios agora, estou indo para Hebreus, que vai ser paralelo com o que a nossa igreja está estudando agora, né? Nas quinta-feira eu tenho meu estudo com o meu pastor querido, que é o pastor Hilder, que a gente tem um momento nosso que é de muita conversa, a gente brinca, a gente dá muita risada, ele vai lá para casa para tomar um bom leite com um café e comer um bolo, né, meu amor, que a gente sempre faz para ele. A minha vida com Cristo é assim, desde a minha saída de casa, a minha volta para casa, tentando vigiar. Não sou um conhecedor da Bíblia, não sou. Eu amo, admiro aquelas pessoas que quando começa a conversar com você, entra num assunto e consegue colocar um versículo como exemplo. Eu ainda não sou essa pessoa, mas quero ser. Você é um recém-nascido, né? Mas eu quero ser. Primeiro que eu admiro, né? E é impactante quando você fala isso para as pessoas. Então, eu quero ser, mas não sou um conhecedor, mas eu sou um entendedor. Porque eu entendo que sem a palavra e sem Jesus Cristo na minha vida, eu não sou nada. Isso é genuíno em mim. Amanhã eu posso aprender mais, quero aprender mais. Porque eu já tive uma experiência que foi 2 semanas longe da Bíblia. E os piores pensamentos chegaram na minha cabeça.
Pensamentos que eu não tinha antes da minha conversão. Antes da minha conversão, eu tinha muito medo, muito medo. E até hoje. Sim. Porque o medo, quem tem de fato medo sabe do que eu estou falando. O medo chega para você do nada, você não explica. Você sabe, por exemplo, que não existe assombração. E depois que eu me converti, eu descobri uma coisa, que além de não existir assombração, se você vê uma, não é assombração, é o diabo. Aí eu fiquei com mais medo. Fiquei com mais medo. Então, e é verdade. Não, mas tem uma coisa também que a gente tem que entender, né? É que depois da conversão, além das provações, você tem as tentações. Sim. E o diabo está ao nosso redor, É. né? E quanto mais exposto você é do ponto de vista como uma pessoa pública, eu digo isso porque a gente sofre, eu, pastor Hernandes, a gente e outros, Hernandes nem se fala, mas outros pastores, o pastor Ildé, a gente passa por provações e tentações, a gente é alvo do inimigo. Sim. Né, para nos destruir mesmo, para destruir o nosso casamento, a nossa reputação, para nos colocar em situações difíceis, né? E aí que eu falo, a importância da proteção de Deus, da graça de Deus. E que começa com a Bíblia, tá com a ali. Bíblia, com a Bíblia, com a oração. É início, meio e fim, tá ali na palavra, sabe? Aí que eu falo do crente raiz. O que o crente raiz precisava? Era a Bíblia e o inário, né? Sim, eu tenho os dois. O inário é moderno. Tudo bem. O meu inário é moderno, porque eu vou lá, já coloco, solto e fico ouvindo assim. Pois é, mas eu estou falando assim, é você ler a Bíblia, você orar e você adorar a Deus. Adorar, Essas três coisas. E aí vem o testemunho, a convivência, né? E quando você tem essas três coisas, o evangelho é transformador. Eu não sei se é assim com um crente já, vamos dizer assim, de carreira, né? Mas eu tiro por mim, né, que sou novo na palavra, sou novo nesse caminho, e que para mim isso me ajuda muito, 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 que é o compromisso diário, sabe? Por exemplo, nós temos o compromisso na minha casa, né? A vida devocional diário, certo? Isso eu tenho na minha casa. Porém, quando chega na quinta-feira, na maioria das vezes eu viajo, né? Esse ano, agora, a partir desse ano, a gente diminuiu. Tanto eu quanto meu irmão, a gente chegou num consenso de diminuir mais os nossos compromissos viajando. Mas mesmo assim, no mês de junho agora, vamos ter 16 shows. Né? Na maioria, graças a Deus, estamos em média de 7, 8 shows, sendo que antes da pandemia eram 14. E a gente chegou, tanto nós quanto com o escritório, e a gente resolveu fazer isso. Bom, mas voltando no compromisso, né, diário, o que eu faço? Eu chego no hotel, meu dia fica... Nossa, eu fico o dia inteiro à toa dentro do quarto. Porque a gente não tem que sair, a gente vive praticamente uma prisão, como disse a Simone Mendes esses dias, que é um cativeiro. Vão lá, coloca você no quarto, tranca a porta, aí abre, coloca uma comidinha pra você lá, você almoça na cama e fica vendo televisão. Aí quando chega por volta das 7 horas, você tem que começar a se arrumar, aí vai, se tranca de novo no camarim, põe você um pouquinho no camarim. Ela descreveu exatamente a vida de um artista no seu dia a dia. Então a gente tem um tempo, assim, obsoleto mesmo. E pra mim, depois da minha conversão, eu já ouvia bastante louvores antes. Só que eu ouvia louvores assim, eu ia pro show, tava ouvindo. O que eu fiz? Eu assumi um compromisso. Eu até levo uma mesinha hoje, que é aquela mesinha que você tá sentado aqui, coloca ela aqui pra gente estudar. Então, a partir das 5 horas, começa ali o meu estudo de fato. Eu fico lendo livro, fico, né, vendo pregações no YouTube, louvores, mas a partir das 5 da tarde, quando eu estou viajando, eu pego a minha Bíblia e vou estudar. Aí fico ali 1 hora, 2 horas estudando, aí vejo uma pregação, aí na hora que eu começo a me arrumar, eu ponho louvor bem alto no meu quarto. Pode estar em qualquer hotel que for, eu pego ali a minha caixinha de som, coloco, claro, num volume que não atrapalhe os outros hóspedes. E fico ouvindo. Dali até o camarim, eu vou ouvindo também, até o local do show. Chego no camarim, coloco o meu som, fico ali ouvindo e lendo a Bíblia. Isso me ajuda muito, muito, porque eu vou colocando dentro das minhas obrigações diárias esse contato permanente com a palavra, com pregações, né, com livros que falam de estudo, por exemplo, Efésios eu estou estudando, eu acabei de estudar Efésios através de um livro que o pastor Ildé me forneceu. Então, isso me ajuda muito. Eu não sei
né? Vocês têm muito mais tempo, né? Nessa vida e, claro, vocês têm uns compromissos muito maior do que o meu. Mas se eu tivesse que hoje dar um conselho para um novo cristão que está aí, que o dia a dia, né, acaba sendo empecilho para que ele se permaneça na palavra, faça desse jeito. Vai orar. Eu, por exemplo, quando eu estou no meu camarim, se eu for começar a orar, o barulho externo vai me atrapalhar. O que eu faço? Eu ponho louvores no meu ouvido, né? E vou ouvindo e vou orando. E de preferência, eu ouço louvores com ministração, que são 3 minutos, são 30 minutos de louvor e a pessoa ministrando ainda a palavra. Então, eu uso muito isso. Tá. É fazer isso parte da rotina, né? Acho que fica muito mais fácil quando você inclui isso dentro da sua rotina. Sim. Você sabe que você tem aquele compromisso diário, né? E uma coisa que vocês estavam comentando aqui com a gente também, que vocês têm o culto caseiro, né? Que vocês fazem E tem o culto caseiro em casa. Esse é meninas. divertido, esse é muito bom. A gente é um louvor, né? Uma oração, cada dia 1 hora. Né? Agora você é um cara privilegiado também, porque você ganhou uma esposa que é uma grande cozinheira, né? É. Eu sigo ela no Instagram dela e ela sempre faz comida. Eu vejo você lavando os pratos, né? Assim, fazendo a faxina. Mas ela tem um papel e uma coisa muito interessante que eu quero dar o depoimento aqui para vocês é o testemunho que o seu sogro, né? O Mário, a sua sogra, a sua cunhada, que são membros aqui da igreja, dá a respeito de vocês. Ah, obrigado. É uma coisa muito bonita, né? Ele, de fato, ele fala, minha irmã casou com um homem, né? Acertou na loteria, porque ele valoriza o produto também, né? E a gente vê isso, né? E a gente saber também que você está sendo bem orientado pelo pastor Ildé, que é um pastor realmente de ovelhas, né? Eu falo isso para ele. Ele é um pastor de ovelhas, ele gosta de gente, ele tem paciência com gente e Deus tem abençoado muito a vida dele. Nós estamos chegando ao final, né? Poxa, que pena, não falei nem metade, cara. Mas tem que fazer 2, parte 1 e parte 2. Depois a gente vai voltar aí, mas eu queria saber o seguinte, e qual foi assim o impacto que essa decisão, né, essa conversão sua trouxe na sua relação com o Zezé? Ele aceitou bem? Sim, não. Porque todos são tudo da Assembleia de Deus, né? Sim, mas tanto o Zezé ainda não teve uma conversão genuína, mas ele é de Cristo, eu não tenho dúvida disso. Ele é um escolhido de Deus, né? Ele foi escolhido no ventre da minha mãe. Né? Porque assim, eu me converti e tem um projeto de louvores. Né? Agora, um dos louvores mais lindos que eu conheço, quem fez foi meu irmão. Meu irmão que escreveu Quem é Ele. Esse louvor é lindo, e nós gravamos, composição do meu irmão. Eu tenho certeza, ele ainda não se converteu, mas o meu irmão é de Cristo, sabe? E uma vez ele falou uma coisa pra mim que eu guardo até hoje, que ele falou assim, é muito bonito a tua fé. E engraçado isso, porque eu não acreditava na minha fé. Aliás, eu acho que eu nem tinha fé. Hoje, vendo o que eu sou, vendo as coisas que acontecem em minha vida, eu não falo isso de os prêmios, o sucesso, os shows continuaram. Você vê a mão de Deus naquilo que você está fazendo. Em tudo que eu fiz. Em tudo que eu fiz. Não tem como. Antigamente eu achava que a glória era minha, que a vitória era minha. Mentira. Todas as minhas vitórias eram... Pode dizer hoje, só lhe deu glória. Toda glória para Deus. Sabe que eu falo isso? Deus não me deixou cair no abismo e me tirar. Sabe? Ele não deixou. Então, você é um dos únicos cantores que não tiveram essa passagem pelo vale. Não. Deus sempre tratou vocês de uma forma muito especial mesmo. Por isso que eu falo que se você fosse colocar na balança, eu tenho muito mais obrigação de ser fiel, de ser grato. Porque ele nunca me deixou cair. Ele sempre me deixou de pé. Protegeu você de muita coisa ruim. Sempre, tudo. Hoje eu fico vendo e falo, meu Deus, e aquilo que aconteceu? Olha, era Jesus. E aquilo? Nossa, era Jesus. Então, e eu mesmo assim, eu não era com ele. Sabe? Então, eu tenho plena consciência disso. Ô, Luciano, tem uma coisa que eu vejo, vou deixar até aqui para você pensar um pouco, né? Porque quando você olha para a cultura americana, a cultura protestante, o que aconteceu é justamente o inverso do que acontece aqui. Então você tem
uma cultura americana, uma cultura pop, que saiu da Da igreja igreja, isso. e veio para o mundo. É. No mundo Que a escola musical americana é. é a igreja. Mas hoje, Deus está levantando você e outros aí para fazer justamente essa via contrária. Sim, É dizer o seguinte: o evangelho está restaurando a cultura. sim. Porque toda cultura, o Franz Schaeffer, ele dizia que toda cultura humana ela está decaída por causa do pecado. Mas quando ela é influenciada pelos valores do reino de Deus, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu componho uma música não para prejudicar a pessoa, mas eu componho essa música para o meu show, é para levantar a pessoa, é para trazer esperança, é para falar do amor verdadeiro para ela, você está usando a cultura numa perspectiva cristã. Cristã. Você vê isso, porque eu acho que seria a gente tem tanto falado nisso no Brasil, né? É que nós temos não sei quantos % de evangélicos e parece que não muda, parece que e seria possível hoje nós temos aqui, criamos até uma academia cristã evangélica para produzir conteúdos culturais onde você possa ir para um show de um cantor cristão onde você possa ouvir a boa música, né? A música de qualidade. Está crescendo muito. Eu venho observando isso porque eu sempre soube, né? Quando a gente chegava numa cidade, a gente sabia que tinha eventos dentro daquela festa, hoje até mesmo em festa junina, né? Dentro daquela festa tinha o dia reservado para o artista cristão, artista gospel. A diferença que eu via lá atrás era que os melhores dias não estavam para esse momento, para os evangélicos. Hoje não. Hoje é no sábado, menos domingo, porque domingo crente quer igreja, né? Não adianta fazer evento dia de domingo. Mas eu tenho visto que tem crescido muito. E vendo também que vamos usar essa palavra, né? Que o artista gospel está tendo cada vez mais preocupação em levar para os seus eventos com excelência. Porque o que eu não posso entender é que se você faz com excelência, com os melhores instrumentos, com as melhores luzes, né? Com os melhores conteúdos para uma festa de música secular, vamos dizer assim, por que você não pode usar os melhores equipamentos também para um evento cristão? Isso está mudando muito. Eu tenho observar, eu acho que eu passei a observar mais, claro, né, depois que eu me converti, mas eu já via isso. O Danese, por exemplo, ele sempre cantou muito, a Cassiane também, né, eu adoro a Cassiane, gosto demais da voz dela, ela cantando, e hoje eu vejo esses eventos. Tem um evento, esse evento, por exemplo, que eu vou fazer em Anápolis, é um evento que tem tanto cantores cristãos, gospel, como cantor da música secular. Sei. Então, eu acho que isso é válido, eu acho que isso é importante, tem que ter, né, o cristão, né, o artista cristão ser inserido, né, dentro desses movimentos. Claro, existe movimento, eventos que não tem que estar, tem que estar. Tem evento que eu acho que nem eu tenho que estar, né? Mas existe sim uma festa numa prefeitura, numa cidade, tem que ter, tem que fazer. Eu estava conversando outro dia com um cantor bastante conhecido, né? E ele falou que muitas prefeituras hoje têm contratado e fechado contratos com cantores evangélicos para músicas da prefeitura, para eventos da prefeitura. Da prefeitura. Pra sempre apresentar. tem o dia lá que o que eu acho, eu agora vendo eu como empresário, como artista, precisa ter, sim, uma preocupação e uma cobrança maior dos contratantes que representam, né, esse movimento gospel para que leve cada vez mais uma apresentação de nível de excelência. Certo. Entendeu? Porque muitos vão falar, mas o cristão quer ir lá só ouvir o louvor. Não, o cristão quer ouvir o louvor, mas quer ver com a baita produção, com um bom som. Né? Quando você vai para a igreja, você vai para louvar. Aquilo que eu falei, o Espírito Santo não escolhe o palco, né? Ele habita em nós. Você não precisa estar num grande evento, mas quando você estiver naquele evento ali, você tem que estar com excelência.
Tá bom. Entendeu? Não é necessário, mas você tem que levar com excelência. Então é só isso que eu acho. É a minha opinião como artista e como empresário. Esse é o primeiro podcast aqui com o Luciano. Ele vai voltar aqui, né? Nós Se vamos Deus quiser. trazer mais outros assuntos aqui. Eu quero agradecê-lo e quero louvar a Deus pela sua vida, pela Flávia, pela sua família. E eu queria que você fizesse agora aí as considerações finais para os nossos... Agradecer demais e já pedir desculpa, de repente, se falei algo, coloquei algo aqui que de repente gerasse alguma dúvida no coração de alguém, né, de alguma pessoa que está assistindo a gente agora. Sou falho, tenho muito que aprender, quero muito aprender, mas, como eu disse no comecinho, eu já sou um entendedor e entendo que sem Cristo não somos nada. Então, você que está assistindo a gente, se ainda não teve esse entendimento, corra. Corra porque ainda dá tempo. Mas vai haver um dia que não vai ter mais tempo de ter esse entendimento. Que é só com Ele. Que com Ele é tudo. Amém. Sem Ele é nada. Amém. E aí, alguma palavra a mais, Fernanda? Não, eu quero agradecer, é um privilégio ter vocês aqui Obrigado. com a gente, a Flávia que está aqui atrás das câmeras conosco também. É um privilégio ouvir mais, né, da sua vida, da sua conversão. E eu tenho uma última pergunta só para... Porque assim, eu trabalho com livros, né? Então eu queria muito perguntar se tem algum livro em especial, o livro da Bíblia, alguma passagem bíblica, ou algum livro mesmo que mexeu muito, assim, com você nessas experiências. Assim, a Bíblia é uma descoberta constante, né? Certo. Seu dia a dia, você não tem... Tem dia que eu tô lendo a Bíblia e falo, vida, olha isso aqui. Vou lá mostrar para ela, olha isso aqui, olha o que eu aprendi, olha o que eu vi aqui. Mas eu estou, porque de repente agora acabei de estudar Efésios, o quanto sabe, o livro de Efésios, ele é Fantástico. é fantástico. Você pegando Efésios e você manter ali o que você aprende, você educa uma família inteira, você educa pai, mãe, filho, sobrinho, gato, cachorro, sabe, tudo. Sabe, eu falo isso para as pessoas. Gente, por favor, leia a Bíblia, pare em Efésios, aí que você vai saber o que é primordial para a vida de um cristão e para a vida familiar. Agora, eu sou apaixonado em Davi. E amo a história de Davi. E a gente tem um personagem de Davi que tanto eu quanto a minha mulher amamos muito, que é o meu amor, como é que é? Mefibosete. Mefibosete. A gente escuta louvores falando da história de Mefibosete, a gente chora, a gente assistindo agora a novela, ele entrou agora no personagem, a gente fica, porque a gente ama mesmo. Eu não sei se a pergunta foi direcionada a livros da Bíblia ou se foi algum livro, né, que eu tenha lido. Geral. Que você Geral. quiser. Não, basta que ele indique os livros da Ezion. Ezion, todos que a gente vem lendo. Passar para ele aqui. Opa, me Passa dá aqui, eu já vou abrir aqui. Já vamos passar aqui. São os E últimos quem sabe lançamentos. futuramente você vai publicar alguma coisa conosco aqui, né? Um pouco da Olha, sua... tem uma pessoa ali que eu acho que Da- publicaria, viu? Tá. Que é a dona Flávia, que É. ela, vou te falar, os estudos dela. Nossa, que linda. Fomos planejados. Fomos planejados. Esse é um livro que mostra que Deus... Marcos Eberlin. muito... Aqui, ó, bom com a esse câmera livro tá aí. pegando. É. Aqui. Esse livro é fantástico. Tem esse aí que é o estudo cronológico da Bíblia. pra É uma você nova estudar. edição, esse livro. 5ª edição dele. Né? Sim. Aqui. Tem todos Obrigado. os livros da Bíblia em ordem cronológica e é um resumo de cada livro. Então é bem prático, assim, pra vocês. E a grande comissão, você deu para ele A também? grande comissão, acho que já chegou lá pra eles. A gente Tá sempre bom. tem enviado todos os lançamentos. Esse aqui você pega a caneta que eu quero aqui. Tá bom. Gente, muito obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigado, Luciano. Obrigado a Flávia que está conosco. E até o nosso próximo Arival Cast, com a graça de Deus. Obrigado. Deus abençoe.